Iniciando a gravação, bom dia a todos vocês. Muito bom tê-los, uma participação assim muito grande, que dificulta até a gente citar o nome de todo mundo, mas que todo mundo se sinta acolhido. É muito bom ter vocês aqui para a gente não parar, hein, gente? Estamos aí na expectativa de voltar em agosto e precisamos voltar com a mente fresca, assim, tendo os assuntos fresquinhos lá na cabeça, no cérebro aí, de todas as matérias. É muito bom a gente ter O esse professor feedback, recomenda não voltar à aula, por não conta se que na manter França voltaram à aula ausente, e né? teve um surto de coronavírus. Ok, Na mas vamos França que voltaram. confiar, você é um menino religioso da igreja, vamos confiar que Papai do Céu vai abençoar para que tudo se resolva. Vai Ela iluminar também, né, a mente, professor? as vacinas já estão sendo testadas, então vamos encher o coração de esperança, hein, gente? E aí é glu-glu, nada de desânimo. Vamos lá, fazendo a correção. CTB? Nós temos aí na cena uma luta de gladiadores no Coliseu, né? É correto afirmar que a obra reproduzida, letra A, representa o sacrifício dos soldados vencedores aos deuses, aqueles Não. que, veja, o sacrifício dos soldados vencedores. Então não fica muito claro se quem era sacrificado aos deuses era quem vencia ou quem perdia a luta. A pergunta não deixa claro. Na dúvida, nós sabemos que eles não sacrificavam pessoas aos deuses, né? Então não é a letra A. Vamos ver a letra C. Retratação dos povos bárbaros dentro das fronteiras do Império Romano. Não, os bárbaros que a gente vai ver nessa aula de hoje, eles não lutavam para os romanos assistirem, eles invadiram o Império Romano, só adiantando. Letra D. Retrata o treinamento militar dos soldados romanos. Eles treinavam sim, mas não era assim para o povo assistir, né? E tampouco matando um ao outro. Então só resta ser a letra B. B de bonito, povo bonito do sexto ano, letra B. Vamos marcar aí, confira no seu livro de atividades. Algum comentário, alguma dúvida, pergunta, algo a Não? dizer? Voltamos à página 52 do livro didático. 52 do livro didático. Ah, tá. Livro didático, eu pensava que era livro de atividade. Agora, antes da gente continuar o assunto aí, eu acho que na aula de hoje a gente conclui. Deixa eu ver se vocês lembram. Só não manda muita tarefa, professor. Deixa eu ver se vocês lembram dessas duas moedinhas que aparecem aí embaixo. A moedinha do Constantino e a moeda do Teodósio. Quem lembra desses camaradas? Professor, qual é a página mesmo? 52. Só que não tem essa imagem aí, tá? Essa imagem aí é só para clarear mais o assunto. Nós temos aí na tela de vocês, repito, não tem no livro essa imagem, vocês têm a moeda de Constantino e a moeda de Teodósio. Lembra quem foi esses camaradas? Não lembro mais, não. Está na página anterior, 51. Isso é porque acho que tem gente aí que não assistiu a videoaula de ontem, só foi direto responder a questão. Eu acho que foi Naila que falou. Imperadores? Eles eram dois importantes imperadores romanos. Não na mesma época, né, gente? Primeiro Constantino, depois de algum tempo veio Teodósio. Deixa eu ver quem lembra. O imperador Vespasiano. Não, cara, Constantino e Teodósio. Tá aí as moedas e na página 51 falando deles. Quem lembra qual foi a importância de Constantino para a religião cristã? Página 51, aula de ontem, para quem assistiu, quem lembra? Está no penúltimo parágrafo da página 51. Qual a importância de Constantino? Muito bem, acho que foi Rian que falou aí. Nália, foi Nália ou Rian? Foi eu, Naila. Nália, muito bem. Ele deu a liberdade de culto aos cristãos. Porque antes de se reunirem publicamente, a religião cristã é proibida. A gente disse para quem assistiu a videoaula completa de ontem, quem não foi somente no livro responder a questão, a gente disse na videoaula de ontem que os cristãos se reuniam às escondidas, nas catacumbas, naqueles locais onde eles enterravam as pessoas que eram mortas pelos imperadores, os chamados mártires. Nos locais em que eles sepultavam os mártires, até umas imagens, não foi? era também isso, muito bem, Rian, era também o local onde eles faziam os seus cultos, as suas celebrações, as suas liturgias. E aí o Constantino disse: não, a religião cristã é boa, não precisa estar se reunindo às escondidas com medo dos imperadores. Eu, imperador Constantino, da agora por diante, vou assinar aqui o Edito de Milão, no ano 313, e vou dar liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos agora podem se reunir livremente.
Aí, passado um tempo, veio depois dele o imperador Teodósio, que também teve outra importância para a fé cristã. O que foi que o imperador Teodósio fez para os cristãos? Ou para a Ele religião proibiu os cristã? templos. Ele proibiu os os outros templos e as práticas cultos, políticas. os outros cultos pagãos politeístas, e tornou a religião cristã única e oficial. Vamos ver quem entendeu. Qual a diferença do documento assinado pelo imperador Constantino, que dava liberdade de culto, e qual a diferença do documento assinado pelo imperador Teodósio, que tornava o cristianismo religião oficial em todo o império? Qual a diferença de um para o outro? Um liberava a religião e outro bania outras. Boa, Gabriel, parabéns, né? Enquanto Constantino dava liberdade, podia funcionar abertamente, agora não mais às escondidas, só que as outras religiões pagãs que adoravam a Júpiter, que era como eles chamavam Zeus, a Baco, o deus do vinho, as outras religiões politeístas, ela também funcionava. Então, o cristianismo só se tornou mais uma entre as outras. Com Teodósio, não. As outras religiões pagãs politeístas foram banidas e ficou agora somente o cristianismo. Essa é a diferença. Teve uma mudança aí, porque o cristianismo, que antes se reunia às escondidas nas catacumbas onde enterravam os mártires mortos pelos imperadores, eles agora também passaram a perseguir as outras religiões, como religião oficial e única, não podia mais ter outra. Então, os cristãos agora, que antes eram denunciados, passaram a denunciar também os romanos que não queriam se tornar cristãos. E é claro que também muita gente se tornou cristã somente para agradar o imperador Teodósio, né? O que foi que a gente viu na aula passada? Fazendo um resuminho aí na tela, hein, gente? Para a gente entender por que o Império Romano vai chegar ao fim. Então, muitos gastos para manter o Império funcionando, já que o território era muito grande agora, abarcava toda a Europa, o oeste da Ásia e o norte da África. Conquistas que pararam de ter, não tinha mais novas conquistas. Se não tinham conquistas, também não tinham riqueza nem escravo para trabalhar, já que as riquezas vinham das terras dominadas, né? Diminuição da produção de alimento, a produção agrícola, tudo isso é o que a gente viu na aula de ontem, para quem assistiu, hein? Quarta coisa que causou o declínio, a queda do Império Romano, a disputa pelo poder entre políticos e generais. Muitos imperadores passaram a ser assassinados. Com isso, essa briga que acontecia na capital entre general e imperadores fez com que nas províncias muitos governadores, cônsuls e procuradores, como Pilatos, impusessem o seu próprio governo, mantendo aquela região afastada e enfraquecida, distante da unidade, da união política com a capital Roma. Então, essas 5 coisas que a gente viu na aula de ontem foi enfraquecendo o Império Romano. E aí, o que, que vai acontecer? Feito essa retomada do assunto de ontem, voltamos aí na página 52. Diz assim, dessa forma, ou seja, com tudo isso acontecendo, que a gente relembrou agora, o que, que veio depois? Nós vimos também que Teodósio, ele não somente tornou a religião cristã oficial, como ele também deixou lá no Edito de Tessalônica, em 380, que depois da morte dele, o Império Romano seria dividido em 2. Entenda bem, o Império Romano, como a gente conhece e estuda, ele existiu até o ano 380 unido. Depois de 380, ele se dividiu em 2. Império Romano do Ocidente e Império Romano... Sim. Do Oriente. Consegue me escutar? Com certeza. Ah, Valeu. Então, se dividiu em 2, acho que foi Rian que disse aí, né? Império Romano do Ocidente, a sua esquerda, oeste, e Império Romano do Oriente, que depois vai ser chamado de Império Bizantino, lá à sua direita, leste. Esse Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, depois variou entre Milão e Ravenna, e o Império do Oriente, o Império Bizantino, ele tinha a sua capital na cidade de Constantinopla, criada, cidade fundada, em homenagem ao imperador Constantino, que deu liberdade de culto aos cristãos. Que antigamente, essa cidade já existia, mas antes do nome dela ser Constantinopla, chamava-se Bizâncio, era uma cidade dos gregos. Daí porque também o Império Romano do Oriente, para não confundir com o Império Romano que a gente estamos estudando, o Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino,
porque a capital, Constantinopla, o nome dela anterior era Bizâncio. Então, o que é que a gente precisa organizar na cabeça até agora? Que o Império Romano, depois da morte de Teodósio, foi dividido em dois, e o que a gente vai estudar daqui para frente, até o fim, é o Império Romano do Ocidente, essa parte aí no mapa à sua esquerda, a oeste, tá? O que é que vai acontecer no Império Professor, Romano do Ocidente? Sim, O professor, depois, quando o território ele foi dividido em dois, aí foi para os dois filhos dele, não foi? isso, muito bem, Nália. Aproveita aí que tu está com o microfone ligado, lê esse parágrafo abaixo do mapa. Já quem? É a divisão territorial. A divisão territorial e o enfraquecimento das fronteiras do Império possibilitaram a invasão de terras romanas por povos que habitavam regiões fora dessas fronteiras. Esses povos eram chamados de bárbaros pelos romanos. No ano de 476, Ravenna, então, sede do Império, foi invadida pelos Hércules, que Destronaram. destronaram Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, por sua vez, durou aproximadamente mais 1000 anos. Pronto, então acredito que todo mundo deu para entender. Olha novamente o mapa, né? Após a divisão feita por Teodósio entre seus dois filhos, como Naila lembrou, o Império do Ocidente, essa parte à esquerda, oeste, vai perdurar até o ano de 476. Então, pouco mais de 100 anos depois da divisão feita por Teodósio. Já a parte do Oriente, a sua esquerda leste, ela vai durar mais 1000 anos. E o que aconteceu com a parte do Ocidente, o antigo Império Romano? Vocês veem aí, acima do território de Roma, que eram os limites, os rios Reno e Danúbio, que a gente já viu, eram os limites ao norte do Império Romano. Acima, na parte cinza, vocês veem uns nomezinhos no mapa: saxões, lombardos, alamanos, borgúndios, vândalos, suevos, godos, eslavos, ostrogodos e visigodos, hunos. Veem esses nomezinhos aí? Sim, deem um sinal de fumaça, um ok, um joinha. Pronto. Então, essa região cinza ao norte do Império Romano é chamada de Germânia. É o que hoje é a Alemanha. Por isso também que as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano do Ocidente, elas são chamadas também de povos germânicos ou povos bárbaros. Povos bárbaros, a gente vai ver daqui a pouco por que os romanos chamavam assim esses povos, mas também podiam ser chamados de tribos germânicas, porque vinham do norte da região germânica, que hoje é a Alemanha. Então, todas essas tribos, sim, Eu pensava que a Alemanha só teve esse nome pro resto da vida. não, antes chamava Germânia. Também alguns idiomas, quando se fala do nome alemã, vem Germanic, ainda essa raiz linguística aí. Então foram essas tribos, saxões, suevos, godos, eslavos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, alamanos, que invadiram a parte ocidental do Império Romano. Nesse mapa aqui, ó, vou projetar aí na tela, vocês veem, não tem no livro, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor. Vocês veem como ficou o Império Romano depois da invasão. Então, ao norte, os saxões invadiram o que hoje era a Inglaterra, que antes pertencia ao Império Romano. Os francos invadiram a Gália, que hoje é a França. Os suevos pegaram ali o norte do que hoje é Portugal e Espanha. Os visigodos pegaram o sul da França. Os burgúndios pegaram o norte da Itália. Odoacro, que era o rei dos hunos, foi aquele que invadiu ali Roma e tirou do trono o último imperador, né? O Rômulo Augusto. Ostrogodos pegaram essa parte aqui a leste de Roma, os alamanos também o norte de Roma. Os vândalos invadiram ali o norte da África. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente permaneceu intacto, boa, em paz. Continuou caminhando lá com seu imperador por mais 1000 anos. É claro que depois de 1000 anos também outro povo
vai invadir o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar lá à página 52 para a gente ler essa janelinha rosa que nós temos aí abaixo. Quem lê para a gente? A Ascensão e a Queda de Roma. Quem lê? João Pedro está com o microfone desligado. Alguém? Eu? Vai. Qual é esse Essa janelinha parágrafo? de baixo, essa janelinha rosa aí, na página 52. A Ascensão e a Queda de Roma. A ascensão e a queda de Roma foram como um sistema climático humano tão destrutivo quanto um violento dos furacões da natureza. Olha, está comparando a história de Roma aí com o furacão da natureza. Vai, Gabrielzinho. Esse tufão, Essenciais, cereais, pilhagem e escravizados. isto, Em sua dinâmica inteira, baseada na violência, estava determinada a manter o estilo de vida luxuoso e uma classe dirige rica. Por onde passou o furacão, alternou a paisagem da Europa e alguns lugares se tornam-se irreconhecíveis, mas a longevidade dade, do antigo violento Império Romano ajudou a moldar a história europeia dali em diante. Então, ele está dizendo aí, 4 informações. Primeiro, ele compara o Império Romano a um grande furacão. Segundo, que esse furacão, para se manter movimentando, dominando toda a Europa ali, ele era alimentado por quê? Por cereais, né, as plantações por onde ele invadia e tomava, pilhagem, os bens que eles roubavam, e escravizados das terras conquistadas. A terceira coisa informação que ele traz aí, por onde passou, alterou a paisagem da Europa, né? Tudo se tornou agora romanizado. Mas também, uma quarta informação que ele traz aí na última linha, é que esse furacão chamado Império Romano ajudou a moldar a história europeia, né? Então, por exemplo, hoje nós falamos um idioma português, temos também o francês, o italiano, o espanhol. Tudo isso são raízes culturais dos romanos, do idioma latino dos romanos. Então, a cultura dos romanos que se espalhou e que moldou não só a história da Europa, mas também de todo o Ocidente, né? Porque, como já dissemos em aula passada, o Império Romano foi que fez essa ponte da cultura que nasceu no berço, que era a Grécia, moldando aí toda a civilização, os países que viriam daqui para frente no Ocidente. Quem nos legou isso, quem trouxe da Grécia para todo o Ocidente, foram os romanos. E aí tem umas perguntinhas na página 53 para a gente conversar. Que a gente já comentou aqui, né? Não precisa responder no caderno, estamos ao vivo, então vamos comentar aí sobre elas. Que elementos eram de maior interesse dos romanos nas conquistas? Ele cita lá, né? Cereais, pilhagem, escravizados. De que forma esses elementos eram usados na sociedade romana? Eram usados para manter a riqueza da elite. Como chamava mesmo aquele grupo da elite que dominava a política de Roma? Bárbaros. Os bárbaros foram os que invadiram. Aqueles que já moravam em Roma. Eram os plebeus, eram os clientes, eram os escravizados, eram quem? Os escravizados. Os escravizados era a elite que mandava na política de Roma? Não. Quem era? Aquele grupo Plebeu. da elite. Os plebeus era a classe inferior, que teve que lutar para eleger 2 representantes da plebe, os patrícios, muito bem, Nália. Então, tudo isso aí, a pilhagem, os cereais, os escravizados, serviam para aumentar a riqueza dos patrícios. Letra B. Qual foi a importância do Império Romano para as sociedades europeias que vieram depois? A gente acabou de comentar. Qual foi a importância do Império Romano para a Europa depois? Qual foi a importância? Ajudou a mudar a história. Muita gente respondeu aí. Parabéns a vocês que estão entendendo. Vamos conhecer mais aí os povos bárbaros. Bárbaro era aquele que, primeira coisa, não falava o idioma dos romanos, eles chamavam de bárbaro. Tinha uma cultura totalmente diferente.
e viviam fora das fronteiras, não viviam dentro do território, né, de Roma. E os romanos chamavam esse povo que vivia fora, que tinha uma cultura diferente, que não falava o latim, eles chamavam de bárbaros porque os romanos achavam a sua cultura superior. Então, a palavra bárbaro ela tinha um sentido assim negativo. Ainda hoje, quando a gente vê, por exemplo, em casa você chutando os móveis, bagunçando, gritando dentro de casa, a mãe diz, o pai, deixa dessa barbaridade. Que barbaridade é essa, né? Um sinônimo de violência, de mau comportamento. Barbaridade ainda hoje é uma palavra usada nessa conotação, nesse sentido. Já Não, dissemos professor, aí... se eu fazer isso, minha mãe tá com chinelo em mim. Olha, isso aí é bom, né? Uma palmadinha de vez em quando ajuda a acalmar os ânimos. Diz o segundo parágrafo que aquilo que nós já sabemos, esses povos vinham da Germânia. Por isso aí também são chamadas de tribos germânicas ou tribos bárbaras. Praticavam agricultura, criação, caça, tinham conhecimento de metalurgia, ou seja, fabricavam espadas, escudos, armaduras, né, de metais, metalurgia. Não formavam cidades, viviam em aldeias, por isso são muitas, mostra lá o norte do mapa. Não tinham ambições imperialistas, isso é interessante a gente entender. Eles não tinham ambição de se unir e formar um império. Quando eles dominavam, cada região ficava para cada tribo ali separada. Não tinham nenhum código de lei, a lei deles era a violência e a invasão, praticando aí, diz a antepenúltima linha do segundo parágrafo, a pilhagem, ou seja, invadia daqueles locais, roubava os bens para si. Nós estamos nos 10 últimos minutos, iria pedir para alguém ler, mas eu vou ler esse terceiro parágrafo, que diz assim, lá nos anos 200, século III a.C., os germânicos ocuparam a região da atual Alemanha, suevos, francônios, saxões, alamanos, bávaros, godos, ostrogodos e visigodos, lombardos, vândalos, muitas tribos germânicas bárbaras. Viviam nas fronteiras do império, tinham relações comerciais com os romanos, entretanto outros faziam invasão mesmo. Alguns tinham relação diplomática, de comércio, em paz, ia lá, comprava, voltava, mas a maioria praticava mesmo invasões. Alguns tinham relação harmônica, outros os sacros, como a gente já disse. Vamos ler essa janelinha para a gente concluir. Diz assim, ó, no dia seguinte é uma briga entre uma disputa ali, uma batalha, essa é a palavra, entre o imperador romano e o Ariovisto, que era o líder de uma dessas tribos bárbaras germânicas. Diz assim sobre uma batalha entre os dois, entre o imperador César e o líder dessa tribo, Ariovisto. No dia seguinte, como costumava, mandou as tropas saírem de dois campos e, tendo avançado a certa distância do seu, o imperador dispô-las para a batalha e deu início ao combate. César, tendo perguntado aos prisioneiros por que o líder lá germânico, bárbaro Ariovisto, se recusava a batalhar, soube que era costume entre eles, entre os germanos, esperar que as mulheres tivessem consultado a sorte e interrogado o destino, para saber se era chegado o momento de combater. Elas tinham declarado para o Ariovisto, o líder germânico, que os germanos não poderiam ser vencedores se combatessem antes da lua nova. Ou seja, ele está se questionando aqui que o imperador César dispôs as tropas para a batalha e a tropa inimiga do Ariovisto não saiu para batalhar. Não saiu por quê? Porque as mulheres ali que jogavam as cartas, que consultavam os tarôs, os necromantes, os adivinhos, os deuses, tinham decretado que a sorte tinha dado não muito boa e que se eles saíssem para batalhar, iriam perder. Por isso que o Ariovisto não saiu com as tropas inimigas para batalhar. Isso nos revela, como nos pergunta a letra B, que eles tinham essas crenças, né? Também por isso eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque os romanos agora, a partir de Teodósio, melhor dizendo, abraçaram a fé cristã. Os bárbaros comuns adoravam as forças da natureza, eram politeístas, eram também chamados, também pela essa cultura, também pela religião, e também porque não falavam latim, porque eram povos violentos, que viviam fora dos limites do Império Romano, eram chamados de bárbaros. Alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Não, ô Cleitinho, Oi, Gabrielzinho. eu vou aqui descobrir uma coisa. Não tem nas suas gravações, tem como mandar o link já direto. Você não tem lá em cima o negócio Zoom. Tem. Pronto, você clica. Sim. Você